Isso ocorreu cerca de 4 anos atrás. Atualmente, tenho 21 anos e não resido mais naquele bairro. Ontem, ao visitar meus pais, avistei meu vizinho, o que me fez lembrar do incidente. Permita-me contextualizar. Resido em um país em desenvolvimento, e nosso bairro é categorizado como um dos piores, mas apenas aos olhos dos forasteiros. Apesar disso, mantemos uma convivência amigável, inclusive com aqueles que estiveram encarcerados, geralmente sendo cordiais. Nosso bairro abriga muitas pessoas enfrentando desafios de saúde mental, e rap é uma delas. Minha mãe e eu o chamamos de Ofelizo por seu nome significar literalmente isso. Costumamos brincar, dizendo "ó, feliz", está se sentindo feliz, pois ele normalmente exibe um sorriso, a menos que algo o aborreça, o que ocorre cerca de 3 vezes ao ano. Residi naquele local por aproximadamente 19 anos, então o conheço bem. Ele compartilha moradia com seus 2 irmãos, um vende frutas e o outro é taxista. Rap não mantém emprego devido a um transtorno mental, que suponho ser uma forma de esquizofrenia, embora não esteja certo. Tudo o que sei é que ele não opera como as outras pessoas, impossibilitando uma conversa convencional sobre esportes, notícias ou qualquer outro tópico. Suas frases simplesmente carecem de coerência. Destaco também que nosso país não aborda as doenças mentais com a devida seriedade, pois dispomos de apenas 3 locais em todo o país para pessoas com problemas de saúde mental. Dessa forma, ele não tem acesso a um tratamento adequado, sendo rotulado simplesmente como o louco. A situação é realmente triste. Meu pai costumava ser amigo dele e de seus irmãos, mas isso mudou. Meu pai costumava lhe fornecer algum dinheiro para comprar cigarros, ciente de que o irmão de Rap, o taxista, precisava sustentar seus 2 filhos em outra cidade, e o irmão que vende frutas não obtinha uma renda expressiva. Rap costumava ajudar a carregar mantimentos ocasionalmente, e meu pai também contribuía financeiramente para esse propósito. Desde a infância, o conheci como alguém extremamente prestativo e amigável. Sempre sorria para ele, e ele retribuía o sorriso. Contudo, ao completar 15 anos, percebi uma mudança significativa. Ele ainda sorria, mas passava o dia todo fora, em diversos locais sombreados, fumando. Costumava acordar por volta das 7 horas para ir à escola, e ele sempre estava lá, completamente acordado, apenas fumando. Dava a impressão de não dormir ou acordar excessivamente cedo. Seu comportamento mudou de maneira inquietante. Começou a me encarar com um sorriso forçado e perturbador quando passava por ele. Sempre me observava sem virar a cabeça. Até caminhava para trás enquanto me encarava, e percebia que isso acontecia toda vez. Às vezes, ele caminhava para trás e encostava as costas nas paredes, como se estivesse se escondendo ou algo do tipo. Sua atitude como um todo sofreu uma alteração significativa, e ele começou a ficar irritado com mais frequência. Gritava coisas sem sentido e marchava furiosamente em direção à sua casa. Agora, deixe-me contar o que realmente aconteceu. Conforme mencionado, ele sempre mantinha os olhos em mim. Eu tinha 17 anos, e no dia em que isso aconteceu, estava em casa sozinho, estudando, enquanto minha família saiu. Provavelmente, ele sabia que eu estava sozinho, pois, quando saíram, o vi parado em seu local habitual, observando-os enquanto se afastavam de carro. Na hora do almoço, fui comprar algumas coisas para cozinhar. O vi ao lado de seu irmão, que vende frutas no mercado local. Fui até o mercado comprar legumes e carne. Os vegetais estavam próximos de onde Rap estava, mas o açougueiro ficava a 1 minuto de distância. Enquanto pagava pela carne e a colocava na sacola, olhei para cima, e lá estava ele, apenas me encarando. Não dei muita importância e virei à direita, indo em direção à casa. Mas ele estava bem atrás de mim. Mesmo assim, não achei que fosse um grande problema, pois nossas casas são uma ao lado da outra. Passei pela casa dele, aguardando que seus passos cessassem, mas não, ele ainda estava bem atrás de mim. Olhei,
e seus olhos ainda estavam em mim com aquele sorriso realmente assustador. Não estava realmente preocupado, pois não me sentia em perigo no meu bairro, então não fico ansioso facilmente, especialmente com ele. Mesmo durante seus momentos de raiva, não achei que ele fosse do tipo perigoso, então nenhum sinal de alerta apareceu para mim. Entrei pela porta principal da rua e caminhei pelo corredor largo que tinha uma porta onde mora uma senhora idosa. Passei pela porta dela, virei à direita e subi as escadas até minha casa no segundo andar. Ouvi alguém entrar pela porta principal e no corredor. Pensei que talvez fosse um dos vizinhos do terceiro andar. Os passos eram rápidos, então imaginei que estivessem com pressa. Virei para olhar o final das escadas para ver quem era e dar espaço para que subissem rapidamente, mas, para minha surpresa, era o Rap no final das escadas. Eu parei subitamente, e foi nesse momento que meu coração começou a bater aceleradamente. Questionei Rap sobre o que ele estava fazendo ali, mas não obteve resposta. Em vez disso, ele começou a correr em minha direção, subindo 2 degraus de cada vez. Tentei escalar mais rapidamente, mas ele agarrou meu pé, e acabei escorregando. O impacto da queda causou muita dor no meu braço direito e no joelho. Ele me puxava a escada abaixo, prejudicando minhas costas. No entanto, impulsionado pela adrenalina, comecei a chutar para libertar meu tornozelo e gritei para que ele soltasse. Também pedi socorro, na esperança de que um vizinho me ouvisse e viesse em meu auxílio. Com a perna livre, chutei o antebraço dele para que me soltasse, continuando a chutar e sacudir a outra perna. Por sorte, consegui me libertar, mas não consegui me virar. Comecei a subir com receio de que ele pudesse me seguir para dentro de casa, temendo o que ele poderia fazer se entrasse. Meu desejo era apenas chutá-lo, esperando que perdesse o equilíbrio e caísse das escadas, permitindo-me entrar em casa. Continuei chutando e gritando, mas sem sucesso. Embora tenha parecido um tempo considerável, provavelmente foram apenas cerca de 5 segundos. Então, ouvi a porta da senhora idosa no andar de baixo começar a se abrir. Rap também ouviu, então fugiu. Ele passou pela casa dela, mas ela o avistou. Chamou meu nome e perguntou se eu estava bem, esticando a cabeça para fora debaixo da escada, continuando a chamar, mas eu só conseguia chorar de medo e dor. Meu cotovelo sangrava. Ela insistiu para que eu entrasse em sua casa para cuidar do ferimento, mas recusei, afirmando que ficaria bem e cuidaria disso por conta própria. No entanto, ela persistiu, chamando-me para descer. Eventualmente, a ignorei, subi as escadas com dificuldade e entrei em casa. Cerca de 1 hora depois, após limpar-me e me acalmar um pouco, fui com cautela até a casa da senhora idosa. Bati na porta, e ela abriu. Pedi a ela que não contasse nada aos meus pais, pois, se meu pai soubesse, poderia machucar seriamente Rap. Expliquei que ele não estava mentalmente bem, e meu pai não deveria ser penalizado por alguém que não está pensando com clareza. Ela prometeu manter segredo para minha família, encerrando o assunto. Nos 2 anos subsequentes, Rap mudou novamente, mas desta vez ele sequer ousava olhar nos meus olhos. Eu estava caminhando, e ele vinha na minha direção, mas se virava e escolhia outro caminho apenas para evitar passar perto de mim. Nos primeiros meses, temia que ele estivesse à espreita em alguma esquina, mas descobri que ele simplesmente não queria ser visto por mim. Mesmo após minha mudança, sempre que o visito e mesmo agora, 4 anos depois, ele continua evitando ser notado por mim. Espero que Rap permaneça em paz e não cause danos a mais nenhuma garota em nosso bairro. Mais do que tudo, desejo uma maior conscientização sobre doenças mentais em nosso país. Espero que as pessoas possam receber os tratamentos e cuidados adequados de que necessitam. Pessoas como ele realmente necessitam disso. Eu resido no 6º andar com minha família, e estamos aqui há bastante tempo. O apartamento adjacente ao nosso é de propriedade de uma senhora não muito amigável que o aluga.
O problema é que ela parece alugá-lo para pessoas que causam muitos problemas, como traficantes de drogas e casos de violência doméstica. Isso ocorreu alguns anos atrás, quando eu tinha cerca de 14 ou 15 anos. Sendo do sexo feminino e não tendo o inglês como minha primeira língua, peço desculpas por possíveis erros gramaticais. Um casal, provavelmente entre 35 e 40 anos, havia acabado de se mudar com sua filha pequena, aparentando ter cerca de 6 anos. A esposa se apresentou, parecendo simpática inicialmente. Eles, em sua maioria, mantinham-se reservados, o que não nos incomodava. No entanto, algumas semanas após a mudança, as coisas começaram a se complicar. Eles começaram a tocar música muito alta durante o dia e a noite, o que não ia contra as regras, mas nos incomodava quando persistia por horas todos os dias. Podíamos ouvir gritos vindos de seu apartamento, mas parecia ser sempre o marido quem estava gritando. Eles passaram a deixar a porta do apartamento aberta, e ao passarmos para usar o elevador, os víamos circulando de roupas íntimas. Era estranho, mas pensamos que talvez fosse devido ao verão e ao calor. Tornou-se mais incômodo quando tínhamos visitas, pois precisavam passar por um homem praticamente no perto de nossa porta, fumando. O ato de fumar também era um problema. Não me importo com maconha, pois já experimentei algumas vezes, mas quando eles fumavam, a fumaça invadia nosso apartamento. Era tanta que dava para ver por todos os lugares. Minha mãe estava realmente incomodada porque tínhamos uma criança pequena em casa, meu irmão, com cerca de 4 anos de idade. Não queríamos que ele respirasse fumaça todos os dias, mas decidimos lidar com isso e esperar que eles se mudassem eventualmente, como as outras pessoas que moravam aqui antes. Normalmente, ninguém ficava por mais de 1 ano. Um dia, ao voltar para casa depois de passear com meus cachorros, temos 2, um de tamanho médio e outro pequeno, ambos resgatados, destranquei a porta do meu apartamento, e os cachorros entraram. No momento em que estava prestes a segui-los, ouvi um oeio atrás de mim. Virei-me assustada ao ver quem era o marido. Vale ressaltar que não tínhamos conversado antes disso. Ele estava muito perto de mim, a apenas centímetros do meu rosto, e também estava apenas de cueca. Ele era muito mais alto do que eu, então me senti desconfortável. Perguntei se ele precisava de alguma coisa, e então ele olhou rapidamente ao redor, como se estivesse verificando se havia outras pessoas no pequeno corredor que compartilhávamos. Depois disso, ele se aproximou ainda mais, e eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Cheirava a maconha, e tentei não fazer caretas para não ser rude. Na época, eu sempre tentava ser simpática com todos, mesmo em situações arriscadas como essa. Então, com uma voz ríspida, ele sussurrou: "O que você quer?" Fiquei confusa, pensando que havia entendido errado, então pedi para ele repetir. "O que você quer? Drogas? Álcool?" Meus olhos se arregalaram. Fui ensinada a não beber ou usar drogas, e mesmo que não fosse o caso, eu era claramente menor de idade. Então, eu não entendia por que ele estava me oferecendo essas coisas. "Oh, não, obrigada, senhor", eu disse. Eu esperava que, sendo educada, a interação terminasse, e eu pudesse entrar. Se você está se perguntando por que eu não entrei mais cedo, como eu disse, eu era uma pessoa que sempre buscava agradar aos outros, e não queria ofendê-lo. Além disso, eu não sabia como ele reagiria, e não queria correr o risco de ele me perseguir ou me agredir, especialmente se estivesse instável o suficiente para encurralar uma adolescente de cueca e oferecer-lhe substâncias ilegais. Não queria imaginar o que teria acontecido se eu o tivesse irritado. "Ah, vamos lá, você deve querer alguma coisa. Eu posso te arrumar o que quiser", ele disse, dando-me um sorriso largo e, de alguma forma, ficando ainda mais próximo. Eu me encostei na porta, percebendo que não conseguia criar mais espaço entre nós. Então, dei uma risada nervosa. "Não, obrigada. Minha mãe não gostaria que eu tivesse isso", eu disse. Ele inclinou a cabeça, ainda sorrindo. "Ela está em casa agora?"
Ah, não. Ela está no trabalho. Bem, então ela não precisa saber. Apenas me diga o que você quer. Comecei a respirar rapidamente. Já tive problemas com homens sendo rudes comigo antes, então um homem de pé sobre mim e me prendendo me deixou realmente ansiosa. Sentia que poderia vomitar e percebi que estava começando a tremer. Apenas esperava que ele não notasse. Não, obrigada, eu disse novamente. Tenho que ir, tenho lição de casa para fazer. Eu estava tentando sorrir para que ele não percebesse que eu estava com medo, mas meu tremor piorou. Ele parecia irritado, mas assentiu e disse para eu ter um bom dia. Corri para dentro e tranquei a porta silenciosamente. Estava respirando com dificuldade e olhei pelo pequeno buraco na porta, mas ele ainda estava lá, apenas encarando minha porta. Parecia estar fora de si, e eu esperava que ele fosse embora. Ele ficou lá por mais uns 30 segundos, e de repente, virou-se e correu de volta para o apartamento. Ouvi ele mexendo em armários, e na minha mente, pensei que ele poderia estar procurando algo para arrombar minha casa. Agora, eu estava realmente assustada. Peguei meu telefone, chamei meus cachorros e corri para a cozinha para pegar a maior faca que encontrei. Sentei-me no chão e fiquei encarando a porta enquanto ligava para minha mãe. Eu estava quase chorando quando ela atendeu e ela me disse para chamar a polícia se achasse que estava em perigo. Mas, por alguma razão, eu disse não. Talvez pensasse que não queria incomodar a polícia por algo que poderia não ser tão grave. Minha mãe não conseguiu sair do trabalho mais cedo, mas assim que chegou em casa, ligou para a polícia. Enquanto isso, a esposa do vizinho voltou para casa alguns minutos depois e bateu na nossa porta. Minha mãe respondeu, e eu fiquei atrás dela. A esposa fez muitas perguntas sobre o que eu havia contado e o que aconteceu. Quando minha mãe explicou e disse que a polícia foi chamada, a esposa riu nervosamente e afirmou que não era necessário. Segundo ela, o marido não tinha intenção de fazer mal, ele apenas tentava vender alguns CDs que ele mesmo produzia, pois gostava muito de música. Ele ficou me perguntando se eu queria álcool várias vezes. Como ela começou a falar sobre vender CDs? Minha mãe não comprou essa história e sabia o que realmente aconteceu. O sorriso da mulher transformou-se em uma expressão furiosa, e ela voltou para o apartamento. Ouvimos ela trancar as portas, fechar todas as cortinas e apagar as luzes. A polícia chegou pouco depois, entrou para ouvir o relato do ocorrido e foi até a porta deles bater, mas ninguém respondeu. Informamos que vimos todos entrarem e se trancarem, mas eles não puderam fazer nada, pois não tinham permissão especial, e ninguém me machucou fisicamente. Disseram que o homem receberia uma advertência, mas somente quando pudessem alcançá-lo. A polícia foi embora, e não ouvimos mais nada dos vizinhos durante o dia. Fomos dormir mais tarde, tive dificuldade para pegar no sono, mas eventualmente consegui. Durante a noite, por volta das 2 horas, acordei com uma mulher gritando. Era alto e realmente perturbador, e pensei que alguém poderia estar em apuros. Ouvi minha mãe indo até a janela mais próxima e depois ela veio ao meu quarto e disse para eu ficar na cama. Queria perguntar mais sobre o que estava acontecendo, mas confiava na minha mãe, então fiquei na cama como ela me disse. Permaneci no meu quarto e eventualmente adormeci novamente. Quando acordei, minha mãe me sentou à mesa da cozinha e explicou que o homem do dia anterior pulou pela janela durante a noite. Como estávamos no 6º andar, ele provavelmente morreu ao atingir o chão. Os gritos que ouvimos eram da esposa, assistindo-o sair pela janela e depois pular, incapaz de impedi-lo. Eu me senti realmente mal, quase comecei a chorar, e isso me fez pensar que, de alguma forma, era minha culpa. Depois desse incidente, minha mãe se sentiu culpada por me deixar sozinha em casa para ir trabalhar, mas ela não podia fazer muito a respeito, pois não tínhamos muito dinheiro. Eu estava em casa com meu irmãozinho, que estava doente, e eu não estava indo para a escola porque estava muito abalada. Bem, alguns dias depois, quando minha mãe saiu para o trabalho, houve uma batida na porta.
Olhei pelo olho mágico e vi que era a esposa do cara. Ela estava fumando um cigarro, seus olhos estavam vermelhos, e ela parecia realmente chateada. Ela estava andando de um lado para o outro e falando sozinha. Eu disse ao meu irmãozinho para ir para o quarto dele e fui abrir a porta. Quando fiz isso e a esposa me viu, ela começou a ficar realmente brava e apontou o cigarro na minha direção. Como você se atreve? Por que chamou a polícia para o meu marido? Ele não fez nada com você, só queria vender alguns CDs para você. Ele fica me perguntando se eu quero álcool várias vezes. Como ela começou a falar sobre vender CDs? Eu não podia acreditar no que ela estava dizendo. Se fosse hoje, eu teria dito para ela ir embora e fechado a porta na cara dela, mas naquela época eu era jovem, não muito esperta e muito confiante. Então, o que eu fiz em vez disso? Eu pedi desculpas. Eu disse a ela que sentia muito pelo marido dela e que realmente esperava que ela pudesse me perdoar. Ela ficou furiosa, continuou dizendo coisas maldosas, mas eventualmente foi embora. Eu voltei para dentro, tranquei as portas e chorei. Chorei por cerca de meia hora, e meu irmãozinho continuava perguntando o que estava errado, mas eu não contei a ele. Tenho falado com alguém sobre meus sentimentos e tomando remédios nos últimos 1 ou 2 anos. Posso dizer que estou em um lugar melhor agora, mas ainda penso em como é necessário estar muito perturbado para culpar uma criança pela morte de seu marido, que claramente precisava de ajuda com seus sentimentos. Moramos em nosso bairro há quase 4 anos. Algumas casas abaixo e do outro lado da rua, há uma simpática família filipina com quem conversamos quando nos encontramos. Sem trocar nomes, já compartilhamos refeições juntos. Mudamos para cá pouco antes do nascimento do meu filho mais velho, então eles sempre perguntam sobre o bebê e adoram vê-los. Neste verão, um membro mais velho da família deles, talvez com uns 55 a 60 anos, veio visitá-los. Percebemos porque ele costumava dar longas caminhadas e passava muito tempo por aqui. Numa noite, a mãe da família o apresentou como seu pai. Ele havia se mudado recentemente e estava ficando com eles por um tempo antes de seguir para a casa da irmã, ao norte dos Estados Unidos. Ele era novo no país e falava um pouco de inglês, o suficiente para se virar. A princípio, ele parecia simpático, mas quando entramos, disse ao meu marido que ele me parecia estranho. Nunca havia sentido isso em relação aos outros 7 membros da família quando estive na casa deles ou compartilhamos refeições. Geralmente, são muito simpáticos. Meu marido concordou que ele parecia um pouco estranho, mas pensamos que poderia ser por diferenças culturais. Pulemos cerca de 1 mês à frente. Minha sogra e minha mãe vieram visitar ao mesmo tempo. Estavam na garagem com nosso filho. Entrei porque estou grávida novamente lidando com enjoos matinais realmente intensos. Mas, 15 minutos depois, quando saí, elas estavam tendo uma conversa difícil com esse homem. Ele queria que uma delas o levasse à loja, pois planejava usar um cartão de alimentação ou EBT para comprar mantimentos, e pedia dinheiro em troca. Ambas disseram não, mas ele continuou pedindo e rondando, então chamei meu marido para sair. Quando ele o viu, o homem rapidamente se afastou. Nossas mães nos contaram o que aconteceu e como ele estava sendo insistente. Nos próximos dias, sempre que o via andando, acenava e dizia coisas simples. No entanto, toda vez que eu acenava, ele interpretava como um convite para começar uma conversa. Eu disse a ele que o que fez com nossas mães estava errado e contra a lei. Fui direta ao dizer que ser tão insistente não era necessário. Ele disse que entendia, mas sempre escolhia momentos em que eu estava ocupada amarrando meu filho na cadeirinha do carro, tentando levá-lo rapidamente para a escola. Levava cerca de 10 minutos a cada vez para que ele percebesse que eu não podia conversar. Isso se tornou tão ruim que comecei a verificar se ele já havia passado pela nossa casa antes de sair. Eu só não queria ter essa conversa desconfortável. Parecia estranho, como se ele estivesse esperando por mim.
Uma noite, uma vizinha do outro lado da rua me disse que também se sentia estranha em relação a ele e que ele sempre ficava por perto. Ela disse que ele fazia coisas semelhantes com ela quando estavam fora, então começamos a passar mais tempo nos fundos com as crianças para evitá-lo. Normalmente, trabalho em casa, mas um dia, quando fui ao escritório, recebi um alerta da câmera Ring. Esse homem estava em pé, olhando pela janela da nossa cozinha, apenas encarando. Eu podia ouvir nosso pitbull latindo para ele. Quando ele viu o cachorro, deu um pulo para trás. Usei o microfone para perguntar: posso ajudar? O que você quer? Ele parecia super surpreso e fugiu rapidamente. Liguei para meu marido e disse para assistir ao vídeo. Ambos achamos isso muito assustador. Naquela noite, quando vimos a família passeando, decidimos contar à filha sobre isso. Mas quando ela falou com o pai, ele disse que nunca aconteceu. Então, mostramos a ela o vídeo no meu telefone. A filha parecia bem irritada com ele e com toda a situação. Depois disso, o comportamento estranho dele diminuiu um pouco, e pude perceber que ela estava realmente chateada com as ações dele. Quando eles passeavam, tinham uma conversa intensa. Mais tarde, ela me disse que ele é apenas excessivamente amigável e não tem mais intenções. Ela conversou com ele, e ele prometeu nos deixar em paz. Perguntei se ele tinha algum problema mental ou talvez Alzheimer, já que sempre parecia perdido. Ela disse que não, que ele sempre foi assim, e mal podia esperar para que a irmã estivesse pronta para cuidar dele ao norte. Alguns outros vizinhos também tinham reclamado dele para ela e para a associação de moradores. Cerca de 2 meses depois, deixei meu filho na pré-escola. Quando cheguei em casa, tive que correr para dentro porque me sentia muito mal. Enquanto estava no banheiro, perto da porta, me sentindo mal, ouvi um barulho na porta da frente. Alguém estava girando a fechadura para lá e para cá. Minha câmera Ring me alertou, e olhei para ela entre as náuseas. Adivinhe quem era? O homem idoso tentando entrar em nossa casa. Fui até o microfone e disse: você está na casa errada. Ele respondeu: deixe-me entrar agora. Eu quero te contar algo. Juro que foi o melhor inglês que já ouvi de alguém que não era fluente. Comecei a me sentir melhor, mas permaneci muito alerta. Perguntei: o que você quer me contar? Ele olhou diretamente para a câmera e disse: deixe-me entrar na sua casa agora. Foi quando comecei a ficar assustada. Ele sabia que estava na casa errada, mas continuava tentando arrombar a porta. Eu disse: por favor, saia da minha propriedade. Não me sinto segura com você aqui, e não vou deixar você entrar. Então, ele começou a sacudir a porta com força, tentando abri-la, e depois bateu na janela do banheiro. Vivemos em nossa vizinhança há quase 4 anos. Algumas casas abaixo e do outro lado da rua, há uma amável família filipina com quem trocamos palavras quando nos encontramos, sem nos referirmos aos nomes, e até compartilhamos refeições juntos. Mudamos para cá pouco antes do nascimento do meu filho mais velho, então eles sempre perguntam sobre o bebê e se alegram em vê-lo. Neste verão, um membro mais idoso da família, com cerca de 55 a 60 anos, veio nos visitar. Percebemos isso porque ele costumava fazer longas caminhadas e passar muito tempo por aqui. Numa noite, a mãe da família o apresentou como seu pai. Ele havia se mudado recentemente e ficaria com eles por um tempo antes de seguir para a casa de sua irmã ao norte. Ele era novo nos Estados Unidos e falava um pouco de inglês, o suficiente para se virar. A princípio, ele parecia amigável, mas quando entramos, comentei com meu marido que algo parecia estranho. Nunca tinha tido essa sensação em relação a nenhum dos outros 7 membros da família quando estive em sua casa ou compartilhamos refeições. Meu marido concordou que algo parecia um pouco estranho, mas pensamos que poderia ser devido a diferenças culturais. Vamos avançar cerca de 1 mês. Minha sogra e minha mãe vieram nos visitar ao mesmo tempo. Elas estavam na garagem com nosso filho,
enquanto eu entrava porque estava grávida novamente lidando com enjoos matinais intensos. 15 minutos depois, quando voltei lá fora, estavam tendo uma conversa difícil com esse homem. Ele queria que uma delas o levasse ao mercado, pois planejava usar um cartão de alimentação ou EBT para comprar mantimentos, pedindo dinheiro em troca. Ambas disseram não, mas ele continuou insistindo e rondando, então liguei para meu marido vir. Quando ele os viu, afastou-se rapidamente. Nossas mães contaram o que aconteceu e como ele estava sendo insistente. Nos próximos dias, quando o vi caminhando, acenávamos e dizíamos coisas simples. No entanto, toda vez que eu acenava, ele achava que podia vir iniciar uma conversa. Eu disse a ele que o que ele fez com nossas mães estava muito errado e contra a lei. Ser tão insistente não era necessário. Ele disse que entendia, mas sempre aparecia quando eu estava ocupada colocando meu filho no carro para levá-lo à escola. Levou cerca de 10 minutos a cada vez para ele entender que eu não podia conversar. Ficou tão ruim que comecei a verificar se ele já havia passado por nossa casa antes de sair. Não queria ter aquela conversa desconfortável. Ele sempre parecia aparecer assim que eu terminava de colocar meu filho no carro, e também parecia estranho, como se estivesse me esperando. Uma noite, uma vizinha do outro lado da rua me disse que também achava estranho e que ele sempre ficava por perto. Ela disse que ele fazia coisas semelhantes quando estavam fora, então começamos a passar mais tempo no quintal com as crianças para evitá-lo. Normalmente, eu trabalhava em casa, mas um dia, quando fui ao escritório, recebi um alerta da câmera Ring. Esse homem estava parado e olhando pela janela da cozinha, apenas observando. Eu podia ouvir nosso pitbull latindo para ele. Quando ele viu nosso cachorro, deu um pulo para trás. Usei o microfone para perguntar: posso ajudar você? O que você quer? Ele ficou super surpreso e correu para longe. Chamei meu marido e disse a ele para assistir ao vídeo. Ambos achamos isso realmente assustador. Mais tarde, à noite, quando vimos a família passeando, decidimos contar à filha sobre isso. Mas quando ela falou com o pai, ele disse que nunca aconteceu. Então mostramos a ela o vídeo no meu telefone. A filha ficou bastante irritada com ele e toda a situação. Depois disso, o comportamento estranho dele diminuiu um pouco, e eu podia perceber que a filha estava realmente chateada com as ações dele. Eles tiveram uma conversa intensa enquanto caminhavam. Mais tarde, ela me disse que ele é apenas excessivamente amigável e não quer fazer mal. Ela falou com ele, e ele prometeu nos deixar em paz. Perguntei se ele tinha algum problema mental ou talvez Alzheimer, já que ele sempre parecia perdido. Ela disse que não, que ele sempre foi assim, e ela mal podia esperar para que a irmã estivesse pronta para cuidar dele ao norte. Alguns outros vizinhos também reclamaram dele e da associação de proprietários. Cerca de 2 meses depois, deixei meu filho na pré-escola. Quando cheguei em casa, tive que correr para dentro porque me senti muito mal. Enquanto estava no banheiro, perto da porta, me sentindo enjoada, ouvi um barulho de trepidação na porta da frente. Alguém estava mexendo na fechadura de um lado para o outro. Minha câmera Ring me alertou, e eu olhei para ela entre as náuseas. Adivinha quem era? O homem idoso tentando entrar em nossa casa. Fiquei muito brava: saia da minha propriedade agora mesmo. Não vou deixar você entrar. Se você não sair, vou chamar a polícia. Ele deu um passo para trás, mostrou o dedo para a câmera e fugiu. Subi as escadas e o vi apenas caminhando de volta para casa. Soltei nosso pitbull do quarto porque ele estava ficando louco durante tudo isso. Liguei para meu marido, e ele me disse para ligar para a filha e contar o que aconteceu. Liguei para ela, expliquei tudo, e ela me disse para nunca deixá-lo entrar. Ela me alertou que ele havia sido inadequado e insistente com todas as mulheres de sua família. Ela não queria que eu me machucasse, especialmente estando grávida. Ela veio cerca de 1 hora depois, e eu mostrei a ela o vídeo. Ela ficou realmente brava com isso,
Pediu desculpas muito e implorou para que eu não chamasse a polícia. Ela prometeu que ele teria ido embora até o próximo dia, e, fiel à palavra dela, ele partiu no dia seguinte. Sua filha disse a ele que ele não é bem-vindo mais na casa dela, e agora ele mora no norte, em Maryland, com a outra filha, provavelmente incomodando outras pessoas também. Honestamente, não sei o que poderia ter acontecido se eu não tivesse confiado nos meus instintos naquele dia. Estou realmente feliz por estar bem. Isso aconteceu cerca de 1 ano atrás.